Olá, muito bom dia. É uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos aqui em mais uma edição do programa MENAP, o programa que trata da restauração da masculinidade, que é uma transformação necessária. Estamos aqui findando o último capítulo, o capítulo 3 do livro Ego Transformado. Como o pastor Vinícius sempre fala, não é ego transtornado. Aliás, muitas vezes nós temos ego transtornado e o propósito é de mudar um pouquinho. Só uma única letra muda completamente, é o ego transformado, do pastor Timothy Keller, que é uma grande bênção. Nós falamos aqui que esse livro é um livro bem curtinho, apenas três capítulos, mas é aquilo, é assim, a profundidade, tá, e o desafio é enorme, ao abordarmos esse assunto aqui. E o terceiro capítulo é como alcançar uma visão transformada do eu. Repetindo, capítulo 3, como alcançar uma visão transformada do eu. Ok? E nós estamos aqui com o nosso querido Fabrício Santos, com o nosso pastor Vinícius Lacerda. E gostaria de começar já com oração, orar. Muito bom. Pelo programa, que Deus abençoe a vida de cada um que esteja nos assistindo aqui, e vamos orar, tá bom? É isso aí. Senhor Deus Pai amado, nós te agradecemos por esse dia de vida, esse dia que o Senhor fez para nós, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, te agradecemos pela saúde, pela família, pelos sonhos que o Senhor coloca nos nossos corações, e nós te clamamos, ó Pai, que o Senhor nos dê força para enfrentar os desafios do dia a dia, que nós sejamos não somente crentes somente no domingo, mas durante a semana, e que nós possamos fazer diferença, sendo o sal da terra, e mudar, somente a Tua palavra que pode transformar o mundo, Senhor. Então, que nós possamos dar bom testemunho, e que as pessoas possam ver a Tua glória em nós, Senhor. Abençoa esse programa, abençoa cada um que está assistindo aqui, que virão assistir muitas outras vezes, e nós te pedimos tudo isso e agradecemos. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Amém. Muito bom. Então vamos começar, a questão revisando aqui um pouquinho, desde o capítulo 1, que fala que o nosso ego, ele é pulsante, não para, o ego do ser humano, ele vive querendo aparecer, quer se destacar, quer 24 horas por dia. Às vezes até dormindo, acho que nós temos esse ímpeto, até sonhamos aí de como fazer para nos destacarmos, aparecer, e vai contra aquilo que não só o livro diz, mas a palavra do Senhor diz. Uhum. Esse livro aborda muito a questão de Paulo, que era Saulo de Tarso, que ele fala que ele tipo assim, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse é o grande desafio, que é a partir daí que ele consegue lutar consigo mesmo, contra o próprio ego, e é o desafio que nós temos no dia a dia. Então vamos discutir esse assunto aqui, esse tema tão desafiador para nós. Inclusive o livro fala de uma pessoa que não é cristã, que é a cantora Madonna, que ela sofre esse dilema, essa dificuldade, que ela é uma pessoa super reconhecida, uma popstar, que está na estrada aí já que eu me lembro, uns 40 anos, mais ou menos. Há muito tempo. E ela se sente insatisfeita ao mesmo tempo, um vazio existencial, porque por mais que ela tente, por mais que ela tente, e ela consiga ficar por essa busca inconstante pela superação. Exatamente, e ela não consegue saciar essa sede pelo ego aí de aparecer. No final das contas, ela mesma afirma que sente um vazio que está ilustrado aqui no livro. Uhum. Esse vazio, ele se dá porque, como qualquer celebridade, e isso acontece muito, que está em ascensão, normalmente ela chega no topo da sua carreira. Sim. E ela está em voga ali, e ela já esteve nesse topo. Sim. E não está mais. E aí, nesse sentido, o ego, que significa a parte central da pessoa, quem ela é ou a sua personalidade, o que vai dizer para você que nos assiste, e aí um bom dia, Deus abençoe sua vida, O ego não é uma coisa ruim, a gente não está aqui querendo cancelar o ego, mas ao invés de ser um ego autocentrado, ele precisa ser um ego transformado de acordo com, vamos dizer assim, com a pessoa de Cristo Jesus.
Então, o meu ego precisa ser parecido. E aí, normalmente, a necessidade que a pessoa encontra quando chega em qualquer ascensão, e aí pode ser carreira, Renato, pode ser qualquer tipo de ascensão, que aquilo se torna um desejo para a sua vida, onde o seu ego, na verdade, ele vai ser idolatrado, seja por ela mesma, ou seja pelas pessoas que estão ao redor. No caso da Madonna, ou de qualquer outra celebridade, e aí eu recomendo, teve um vídeo aí recente de uma outra cantora nacional, que eu não quero nem mencionar o nome, mas ela falou assim, a gente precisa estar sempre buscando o sucesso para que as pessoas estejam ao nosso redor por causa do sucesso, e por causa desse sucesso a gente se sinta amada. No final das contas, é um tipo de adoração da necessidade de ter esse ego elevado de alguma maneira, e aí vira o seu eu um próprio ídolo, né? De se sentir aceito ou aceita, né? Exatamente. Da aceitação. E o ego, ele está muito ligado ao eu, né? Uhum. O que eu valorizo, o que eu quero, o que eu busco, Sim. né? E que eu tenho que estar em evidência. Evidência. Né? E esse é o grande problema, porque quando você está sempre querendo estar em evidência, é onde a pessoa se perde. Tudo vale, né? Aquilo vale tudo, né? Para eu estar em evidência, vale tudo. E aí é o orgulho, né? É o que eu faço para aparecer. Então, o ego começa a ser o centro das coisas, né? E quando a gente fala de uma vida transformada pelo Espírito Santo, uma vida que conhece a palavra de Deus, a gente sabe, né, que o centro da nossa emoção, o centro da nossa vida, ele é deslocado para Cristo, né? Exatamente. Não é mais o que é bom para mim, o que eu quero, o que eu planejo, mas que a vontade de Deus seja feita na minha vida, em todos os setores, né? Seja profissional, seja com a família, né? Seja na igreja, que Deus seja o centro das atenções, que o nome dele, né, esteja sempre em evidência. Exato. E não o nosso, né? Porque o que é uma pessoa, se a gente pegar a terminologia, né, a palavra em si, quando ela se junta a outra, o que é uma pessoa egocêntrica? Exato. Não é isso? É egocêntrica. Ela no centro, né? É o excesso de apreciação por si mesmo, né? Então ela é o centro do universo, assim, da adoração, e isso é um exagero por si, né? E aí a palavra vai dizer outra coisa, que eu diminua, que ele cresça, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E olha só, né? Nesse livreto, O Ego Transformado, o autor Timothy Keller, ele fala a respeito do apóstolo Paulo. Exato. Só isso, né? Só apóstolo Paulo. Quem era o apóstolo Paulo? E como que ele se apresenta, né? Como um simples servo de Cristo. Que me vejam como um simples servo. E muitas vezes a gente quer, calma aí, agora quem vai falar, né? Não. E ele não gostava de se apresentar, ele era um sujeito muito humilde. Mas determinadas vezes, para combater os superapóstolos da sua época, que aqueles que inclusive se arrogavam como mais apóstolos do que Paulo e eram falsos mestres, algumas vezes Paulo tinha que apresentar o seu CV, né, o seu currículo vitae lá, para dizer assim, olha, eu já fui isso tudo, gente, mas presta atenção, eu considerei essas coisas como perda. E a perda lá, a gente já ouviu isso em inúmeras pregações, a perda lá, a palavra original é esterco. Né? Eu considero todas essas coisas como perda. Ou seja, lixo, para não dizer outra coisa, já que o original é esterco, né? Ele falou, isso tudo aí pode ser jogado no lixão, filho. Eu fui fariseu de fariseus. Eu era o primeiro na sinagoga. E aí ele vai, descarrila ali, né? Ele, quer dizer, desenvolve o seu currículo para simplesmente dizer, isso tudo eu considerei como perda, ou seja, lixo, pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Está lá em Filipenses. Então, eu acho que Paulo, a figura quem ele era, fariseu de fariseu, cidadão romano, e ele deixa isso tudo para trás, como você dizia assim, o autoesquecimento, né? Que é o que começa, né, Renato? O capítulo 3 aí, ele fala aí, como Paulo alcançou esse bendito autoesquecimento. Que autoesquecimento é esse? A gente podia trabalhar isso aqui agora, né? Olha só, né? Ele coloca aqui assim, ó. Apóstolo Paulo afirma, não me importo com o que vocês pensam, tampouco eu mesmo, o que eu mesmo penso a respeito de mim. Né? Então, assim,
parece um negócio ousado, tipo assim, não tô nem aí com ninguém. Mas ele fala que nem eu me importo com aquilo que eu mesmo penso de mim. Né? Que ele fala, não, o importante é o que Cristo pensa de mim, o que Deus pensa de mim. E aí nós temos... E a gente percebe nessa fala, né, Renato, que não é uma arrogância. Sim. De forma alguma. Pelo contrário, é ele demonstrando que ele se esvaziou completamente desses valores, que o que importa é Cristo ser pregado, o nome de Cristo ser levado adiante para outras culturas, para outras pessoas. Né? Exatamente. Então, não é uma arrogância, né? Pelo contrário, é um excesso de humildade. Exatamente. É uma arrogância invertida aqui, e fala assim, ó, assim, não tô nem aí. Não tô nem aí, mas assim, eu quero saber, porque o que acontece? São 2 momentos, né? Era o Saulo de Tarso, a caminho de Damasco, Atos 9, ele era perseguidor. Perseguidor dos cristãos, né? Não quero saber. E ele era uma autoridade. Então, o que acontece? Acho que o que nós falamos aqui até agora, de egocentrismo, de querer aparecer, de ser, digamos, um popstar, né? De ser uma estrela em evidência, eu acho que Saulo de Tarso buscava isso. E buscava isso de maneira, vamos lá, dentro daquilo que a sociedade, a convenção da época permitia. Era muito legal, muito bonito. Ele respeitava autoridades. Ele buscou cartas com autoridade para perseguir e prender os cristãos. Aí, a caminho de Damasco, aí veio o caminho, né? Teve um encontro com a luz. Porque assim, o que Paulo fazia, justamente pela religiosidade que imperava nele, ele serviu o mesmo Deus dos cristãos, vale dizer isso. Paulo se converte, mas ele não está mudando de Deus. Ele só tinha uma visão errada de quem era esse Deus, que era Yahvé. Ele era um servidor de Israel. Ele era um judeu, então judeu e romano, mas ao mesmo tempo lutando pela sua religião. Só que ele não entendia que Cristo era esse Messias prometido. E aí, quando ele tem essa transformação, no caminho de Damasco, ele está buscando um veredito. Qual é o veredito? O veredito da aprovação da lei. E da lei de Moisés. Por quê? Se os cristãos que estavam deturpando, entre aspas, né, o caminho dos judeus, precisavam ser encerrados em cadeias e mortos, o que Paulo está buscando é uma consciência limpa de que ele, pela sua performance, conseguia se mostrar alguém cumpridor da lei. Então ele buscava, diante da lei, um veredito de mente limpa e justiça própria cumprida. E é isso que Madonna busca e você buscamos muitas vezes, que é a nossa mente limpa, consciência tranquila diante daquilo que executamos. Então parece que todo dia, quando a gente retorna para o trabalho, ou retorna para o seio do lar, ou retorna diante do nosso chefe, a gente está diante de um tribunal, buscando um veredito de aprovação. É isso que o capítulo vai trabalhar. E Paulo, trabalhando aqui no capítulo, ele tem essa consciência do autoesquecimento de que agora eu não preciso mais estar diante de um tribunal, porque alguém já esteve no tribunal dos tribunais por mim e eu não preciso provar nada para ninguém. Por isso que parece um pouco de, como o Renato falou, parece uma arrogância invertida. Mas quem é você, Paulo, para dizer que não precisa provar nada para ninguém? Precisa. A gente precisa provar que é um bom marido, a gente precisa provar que é um bom trabalhador, porque tudo que a gente não quer na estrada da vida é cair a bancarrota da marginalidade. E tem muita gente correndo essa corrida da vida pensando assim, eu preciso ser provado e aprovado no mundo. Um bom cidadão. Bom cidadão. E no roubo, no mato. Que é o esforço de quem? Aí você volta sempre para aquela parábola lá do filho pródigo. Que o irmão mais velho, qual é a frase final do irmão mais velho? Há tanto tempo te sirvo e você nunca me deu um cabrito para celebrar com os meus amigos. Ele estava buscando aprovação de performance. E o pai virou para ele e falou assim, filho, você não entendeu o negócio. Tudo que é meu é teu. E aí? Como é que faz isso? Por quê? Porque não precisava provar nada para o pai. Ele já estava dentro. E a gente faz isso tanto com a vida comum, quanto muitas vezes com a religiosidade. Que aí eu vou chamar de o controle de todas as coisas, obedecendo todas as regras. Eu preciso controlar Deus. Deus, eu vim aqui, cantei no coral. Deus, eu vim aqui no MENAP. Deus, eu vim no churrasco dos homens. Deus, eu toco no louvor. Eu sou diácono, eu ajudo no estacionamento. Por isso, eu dou o dízimo, o senhor precisa me abençoar.
Uma troca. É uma troca. Barganha. É controlar todas as coisas, obedecendo todas as regras. E Deus não tem nada a ver com isso. O veredito dele já foi pago. Ele só quer você. Ele não quer a sua performance. A nossa intenção tem que ser outra, né? A nossa intenção tem que ser: eu faço isso em decorrência do grande amor de Cristo pela minha vida. Por quem? Ele? Exatamente. Não é isso? Exatamente. Porque Ele é, né? Pelo que Ele já fez por mim. E a própria palavra diz, né? Que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Boa. Esse texto é maravilhoso. Justamente nesse sentido, que Cristo já pagou por nós e eu faço isso em obediência a Ele, em amor a Ele. Se Ele nos amou, qual é a nossa obrigação? Amar o próximo. Né? Exatamente. Acho que é interessante esse versículo que o Fabrício trouxe, Renato, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, Ele foi o réu supremo no nosso lugar, na cruz do Calvário, e Ele recebeu o veredito definitivo, né? E o que Timothy Keller está dizendo aqui é que é como se Paulo largasse todas as algemas de uma vez por todas, porque ele foi liberto por Cristo, e ele sai do tribunal. É como se diante de um tribunal que a gente precisava o tempo todo ficar se justificando, seja pela performance, seja pela religiosidade, ou seja pela lei, pelo autoesquecimento desse superego, ele abandona o tribunal. Esse é o autoesquecimento. Eu preciso esquecer que eu não tenho que pagar preço nenhum. Preciso esquecer que eu tenho que pagar um preço, eu tenho que correr atrás de alguma coisa, é meu esforço. E Paulo abandona o tribunal porque o veredito supremo já foi dado sobre Cristo. E nós temos essa inclinação natural humana de querer agradar os outros, né? E a própria palavra de Deus nos ensina que importa agradar a Deus e não aos homens. Exato. Porque quando a gente procura agradar aos homens, a probabilidade de fazermos de forma errada é muito grande. É muito grande. Mas é o que o pastor falou, né, pastor Vinícius? Nós buscamos a autoaceitação. Todo mundo quer ser amado, quer ser aceito, é uma coisa natural, né? Como o pastor falou, acho que é importante ressaltar que nós não estamos anulando isso. Acho que é muito importante. Exato. Mas o X da questão, o cerne da questão é o seguinte: Deus te aceita como você é. Deus te ama, Ele quer o melhor para você e te instrui para você ser aceito. Né? E outra, ele já, como estamos falando aqui, ele já pagou todos os preços, todas as amarras que eu preciso aparecer, eu tenho que ter um cabelo tal, um piercing tal, uma tatuagem tal. Não, mas na verdade eu nem queria, eu não gosto, não queria fazer, mas como todo mundo faz, né? Então eu vou fazer também. Porque é a aprovação da autoimagem. Exatamente. Então, tanto o ateísta vai fazer isso, quanto o muçulmano vai fazer isso, porque o muçulmano vai dizer: você tem que cumprir os pilares lá da religião do Islã. E Maomé nunca vai dizer: olhem para mim, os pilares estão em mim. Ele vai dizer: não, olhe para os pilares e busque o teu caminho com a sua performance e autoimagem. O budismo vai dizer a mesma coisa. O cristianismo, meu irmão e minha irmã, que você nos assiste aí, é a única religião que Jesus diz assim: o caminho sou eu, olhem para mim. E é nessa autoimagem do esquecimento, que você não precisa estar mais diante de um tribunal, é que o texto aqui nos afirma que Deus, Ele é o único que tem a opinião que nos interessa. Sim. Olha que legal, isso que o Timothy Keller coloca aqui é muito bacana. Deus é o único que tem a opinião relevante para a minha vida. Porque aí se você coloca isso nas esferas de atuação da sociedade, seja opinião política, seja opinião econômica, seja desenvolvimento da sociedade, educação e tal. E aí quando a gente se envolve com essas esferas para atuar, a gente quer muito colocar a nossa opinião e a nossa atuação e a nossa autoimagem. E o que Deus está pedindo é o seguinte: em qualquer esfera que você atuar, a única opinião que importa é a minha. E eu acho que Paulo ficou preocupado com isso naquele texto do espinho na carne, porque ele ficava assim muito preocupado talvez com a sua autoimagem, com uma condição legítima. Eu preciso pregar o evangelho, eu preciso ir para a rua, mas esse espinho na carne me incomoda. E aí esse incômodo do espinho na carne
ele não conseguia avançar um pouco mais. E aí talvez Deus, tratando o ego de Paulo, para que ele não se supervalorizasse como o único pregador do evangelho da sua época, Deus coloca um espinho na sua carne e ele fala assim, para me esbofetear, esse é o termo que ele usa. E tem uma coisa curiosa que ele fala, mensageiro de Satanás. A gente pode trabalhar isso aqui se a gente quiser, mas ao mesmo tempo Deus permite. Aí qual é a resposta? Ele diz assim, eu pedi 3 vezes, era o cara que curava, era o cara que orava e estava ali pregando, e ele ora 3 vezes para Deus curar ele dessa doença. Talvez fosse uma doença, muitos dizem que era questão da sua visão, inclusive, uma visão turva, catarata, algo parecido, quase que uma cegueira, baixa visão. E Deus fala o quê? Qual é a resposta para Paulo? A minha graça te basta. A minha graça te basta. A opinião de Deus é a única que importa. Meu Deus. Meu Deus. Aí você pergunta, vem cá, o espinho era de quem? Era de Deus ou de Satanás? Porque fala assim, é o mensageiro de Satanás. Eu acho que nesse ponto você tem que lembrar que toda tribulação na sua vida, ela vem permitida pelo Senhor. Então, ela é uma obra divina para gerar uma acuracidade no seu coração e na sua personalidade. Deus permite a tempestade. Agora, como todo e-mail que pode vir com um anexo, lembra? Todo e-mail é uma mensagem. Você precisa olhar, ela é uma mensagem de Deus para apurar a sua vida. Mas Satanás pode colocar um anexo ali que é uma mensagem dele também. Para qual mensagem você está olhando hoje para o seu ego? A mensagem de Deus, que é a opinião dele que importa, ou a mensagem de Satanás que está dizendo assim, tá vendo? Você não consegue, você é falho, por isso você é corrupto. E o mensageiro de Satanás para Paulo ali talvez fosse isso. Paulo, você não é o cara. Você é falho. E porque você é falho, o evangelho não vai se espalhar. E esbofeteava isso na cara de Paulo, né? E aí eu acho que Paulo parou de olhar para o mensageiro de Satanás, mas entendeu que aquele espinho na carne era uma permissão de Deus. E aí Deus disse, na tribulação, mesmo sendo esbofeteado por Satanás, mesmo Satanás te perseguindo, como o leão que anda ao derredor, Paulo, a minha graça te basta. Essa é a opinião que vale para todos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é libertador, não é? É libertador. Para de olhar para os anexos errados que vem no e-mail aí. Que vem com vírus, né? Que vem com vírus, é um anexo de vírus de Satanás. Sim, boa, Renato, boa. Como é que é? É o vírus? Vem com vírus, ali, né? No anexo. Cavalos de Troia. Cavalos de Troia. Deus traz uma mensagem, mas Satanás tenta botar um vírus, né? Na parábola do semeador, tem muito disso, né? Claro. Que a palavra ela é lançada, mas dependendo do tipo de campo que ela... De solo. Né? Tem uma consequência, né? Então, e uma coisa que a gente aprende nesse capítulo, né, Renato, é que a opinião de Deus é a única que importa. Agora, como que isso acontece? Eu acho que é uma coisa que o Timothy trabalha bem legal aí. Como é que eu estou livre do tribunal da vida? Eu não sei se você quer trabalhar isso aí, a gente pode... E aí, já vou devolver, pastor, que a questão, né, que o senhor falou, nós conversamos aqui, antes de começar o programa, a questão da identidade. Boa. Identidade cristã é quando eu sou revestido de Cristo. Paulo vai dizer isso, lá em Efésios, né? Nós somos revestidos de Cristo. E revestir é o quê? É o que a gente fez hoje aqui. Eu, por exemplo, eu estou com essa camisa preta por baixo, mas coloquei essa outra camisa por cima. E nós sermos revestidos de Cristo é como se nós fôssemos abraçados pelo Senhor Jesus. E diante do tribunal, quando Deus fala para Jesus no seu batismo, que inclusive o Espírito Santo se manifesta e desce sobre ele como uma forma de pomba, qual é a frase que Deus fala sobre Jesus? Meu filho amado, em quem me comprazo. Em quem tenho prazer ou quem me comprazo. Nesse ponto é que quando nós somos revestidos de Cristo, é que nós podemos cair no autoesquecimento da nossa própria imagem, é como essa frase fosse dita para nós também. Por quê? Porque se eu sou revestido de Cristo, eu estou em Cristo e eu sou adotado em Cristo. E agora eu sou visto por Deus como filho. E porque eu sou filho de Deus, adotado em Cristo, e Deus me vê protegido por Cristo, é como se Deus dissesse para mim e para você nessa manhã, eu tenho prazer em você. Isso é o que importa. Esse é meu filho, em quem me você comprazo. É meu filho, eu tenho prazer em você. E é assim que traz essa solução, porque no tribunal nós fomos adotados em Cristo e nós fomos lavados pelo seu sangue e ressuscitados justificados com Ele. Esse é o ponto. Então,
E Timothy Keller vai dizer isso aqui, ó. No cristianismo nós cremos assim: Deus nos imputa as ações perfeitas de Cristo, o seu desempenho como se fossem nossas, né? O desempenho de Cristo, e nos adota como filhos. Ou seja, Deus pode nos dizer exatamente o que disse a Cristo: tu és meu filho amado em quem tenho prazer. Marcos 1, 11. Você tem noção disso? Porque agora, como você é corpo de Cristo, como ele é o cabeça, Deus se agrada da sua vida, tem prazer em você? Isso é ter o ego transformado, né? Muito legal. O Criador te aceita. E aí sim, Renato, voltando, né, você perguntou a questão da identidade cristã. É quando você submete, por exemplo, o que é a identidade da pessoa. Toda pessoa tem uma identidade. Então você tem lá o seu senso próprio, senso próprio de quem se é e senso de valor. Senso próprio de quem se é. Renato, Fabrício. Quem é o Renato e quem é o Fabrício? Você se reconhece como uma pessoa construída desde a sua tenra infância até os nossos dias, certo? Então você construiu sua educação, você construiu seu caminho de trabalho, e como dizem os ingleses, né, the very hat that you use every day, né, que são os vários chapéus que nós usamos a cada dia. E esse chapéu são as personas que você utiliza. Então, por exemplo, o papel do Fabrício como pai, o papel do Renato como marido, o papel do Vinícius como trabalhador, o papel do Renato como presidente da UEPH e vice-presidente do Fabrício, e o papel do Vinícius como pastor. Então, cada hora eu estou usando um chapéu diferente para exercer esse senso de quem eu sou. Agora, o senso de valor, quando se soma isso, é justamente o resultado desses chapéus. Eu sou um bom pai? Eu sou um bom trabalhador? Eu sou alguém que exerce legal? E o resultado desse senso de valor, quando dá para cima, dá ok, e o chefe diz assim, parabéns, bateu a meta em agosto, né? Esse senso de valor, unido ao senso próprio, que é o âmago, o núcleo de quem se é, gera uma coisa que se chama autoestima. Por isso que as pessoas falam muitas vezes, eu estou com a autoestima baixa, né? Baixa autoestima. Porque o reconhecimento de quem se é e o senso de valor bugou. Deu chabu, né? Ou alguma coisa assim, deu ruim, como o pessoal fala lá. E a grande verdade é que esses são um dos maiores problemas hoje em dia que leva essa questão aí de ego. Né? Então, as pessoas, para saciarem essa questão de baixa autoestima, né, acho que nós enfrentamos, somos confrontados todos os dias nessa questão aí de ter autoestima, não baixa autoestima, ou então de resgatar isso. E é o que acontece quando você coloca a sua autoestima ou o seu senso de valor somado ao senso de quem se é aos pés da cruz. A sua autoestima vai estar sempre em dia se você diz, eu preciso diminuir e que Cristo cresça. Tudo que eu faço, todos esses chapéus que eu uso, se eles são colocados à disposição de Jesus. Eu preciso ser um bom marido como Cristo ama a igreja. Eu preciso cuidar dos meus filhos como Deus cuida de mim. E por aí vai. Eu preciso trabalhar porque Jesus trabalhou e o meu pai trabalha até agora. E por aí vai. Ou seja, é mais ou menos assim, né? Filha, não se preocupe. Eu te dou a autoestima. Eu estou te falando que eu te dou o meu amor. Eu aceito do jeito que você é. Eu te criei. Né? Te chamo de amigo, inclusive. Exato. Eu acho que tem um negócio muito interessante, que é um jargão que se usa. Tem corintiano aqui no nosso meio? Não. Tem? O Fabrício é corintiano. Tem uma frase deles, dos corintianos, que eu gosto muito. Eles falam assim, a casa caiu, mano. A casa caiu. Por que fala isso, a casa caiu? Né? Porque alguma coisa aconteceu nas ruínas da vida. Então a pessoa desmoronou. Aí Deus vai usar dois textos muito interessantes, no Antigo e no Novo Testamento, que se o Senhor não edificar a casa, então trabalhos que edificam. E aí Jesus pega esse texto e transporta. Aquele que ouve as minhas palavras e pratica é semelhante àquele que construiu a sua casa na rocha. Então, a minha autoestima, ela está construída numa rocha poderosa que nunca deixa o meu ego desmoronar. Porque o meu ego está baseado na imagem da rocha, que é Cristo. Então, tudo que eu construo, seja trabalho, casa, performance, carreira, se eu digo assim, é para a glória de Deus na rocha, essa casa não desmorona. Não é legal isso? E outra coisa, né? Com a pessoa quando está com problema de baixa estima, geralmente... Baixa autoestima, isso aí. Geralmente o que acontece? Ela, ninguém gosta de mim,
ninguém olha para mim, ninguém me valoriza, Ninguém me ama. ninguém me quer, Lembra né? daquele desenho animado da nossa época, Hanna-Barbera? Sim. Não tinha nascido nesse tempo. Lip Hard. Exato. Como é que a Iena falava? Lembra da Iena? Ó dia, né? Ó vida, ó céus, ó azar, né? Exato. É a personificação da baixa autoestima. Em Salmo 1:3:9, Por favor, Fabrício. diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, ou seja, não é um Deus distante, né? Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra que não chegou à língua, e tu já o conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não posso atingir. É isso. Né? Então, é um Deus que não deixa você ficar com a autoestima baixa, Sim. porque Ele te ama, Ele te cerca, cuida, te conhece, está à disposição para te perdoar. Não é aquele pai raivoso, né? Não é aquele pai raivoso, né? É aquele pai amoroso, né? Que, quando necessário, corrige. Ele é justo, mas também sempre está pronto para, né, estender a mão, para te amar. E o senhor mencionou a questão do filho pródigo, né? E quando o filho mais novo volta para casa, se arrepende, como que ele é recebido, né? Com alta autoestima, né? O pai o coloca não no lugar de trabalhador, que era o plano do filho mais novo. Pai, eu vou voltar com a minha performance, eu vou pagar tudo de volta. E para isso, o plano é meu. E a gente volta para a igreja muitas vezes assim. Quando você se afasta da igreja, você volta assim. Pela dor. Pastor, eu vou voltar. Eu sei que eu errei, mas eu vou pagar o preço, eu vou cantar no coral, eu vou fazer tudo, pastor, para poder... E Deus não tem nada a ver com isso. Deus simplesmente, por pura graça, quer você de volta e te coloca numa autoestima elevada por causa da performance de Cristo. Esse é o ponto. Porque aquele filho, para ser colocado numa autoestima, foi celebração, não foi dança, música e festa? E comida, né? Sim. Quer mais autoestima do que isso? Comida, churrasco dos homens aqui, né? E eles mataram um novilho cevado. A simbologia daquele novilho cevado é para que houvesse festa. Teve derramamento de sangue. Que estava perdido. Né? E ele foi achado. E ele foi colocado de volta não como um trabalhador da sua performance carnal, mas o pai recebe com pura graça, com toda a simbologia da filiação, como filho. Sandália nos pés para cuidar das agruras da vida, roupa nova porque são vestes de alegria, e aliança, anel no dedo, para dizer, você é filho. Você não é estrangeiro, você não é de fora, você veio de fora, mas agora você é filho. A identidade. Aí ele coloca a identidade de filho. Boa, Renato. Identidade é refeita. E é assim que Deus faz. Maravilhoso. É maravilhoso. Então, é assim, quer dizer, é festa, né? É festa. Celebração. Deus transformou o meu lamento em baile. É isso. É celebração. E aí a questão de ego, que nós ficamos presos ao ego de querer aparecer, entra a questão seguinte, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Boa. Então, de repente, assim, não, você pode, você quer usar maquiagem? Pode usar. Você quer usar, que os jovens, eu não uso, tá? Mas os jovens usam aí apesar de ser jovem, né? Mas calça rasgada, assim, eu falo, gente do céu. Eu vou rasgar minhas calças para ganhar dinheiro, cara. Então, porque é assim, né? Quando usar uma pulseira aqui, o pastorzão gosta de usar uma pulseira e tal, não tem problema. Então, aí tá, sem problema, mas não fica preso, não é escravo disso. Não sou escravo disso. Não é escravo disso. Então, usando ou não usando, calça rasgada, de qualquer jeito, Deus te ama do jeito que você é. E quando você tem essa identidade, eu creio que nós passamos até a nossa personalidade, que é a autoestima equilibrada. É isso aí. Equilibrada. Não é nem baixa autoestima, nem superego, nada disso. Muito bom. Então, eu acho que o que Timothy Keller está ressaltando, na verdade, aqui no livro, é que no caso da Madonna, como a gente falou lá, ela quer sempre o veredito de aprovação por causa do seu desempenho. E Paulo deixa esse tribunal do desempenho porque Jesus já foi julgado em nosso lugar. O veredito supremo é sobre ele. Foi um julgamento. Vou ler aqui um trecho para você. Foi um julgamento injusto de um tribunal corrupto
E esse tribunal corrupto precisa ficar claro. Foi o maior assassinato da história. Por quê, Renato? Porque o tribunal dos homens, com o poder do Estado e o poder da religiosidade, se juntaram para assassinar o Filho de Deus. Tribunal corrupto. Mas ele não reclamou. Igual a ovelha perante seus tosqueadores, ele ficou calado. Ele foi golpeado, espancado e morto. Por quê? Para nos substituir. Está na página 43 aí do nosso livro. Ele recebeu a condenação que merecíamos. Encarou o julgamento que deveria ser nosso, para que não precisássemos enfrentar mais nenhum julgamento. Só tenho de pedir que Deus me aceite por causa do que Jesus Cristo fez. Então, a única pessoa cuja opinião importa, realmente interessa, se volta para mim e diz que eu sou um filho amado. Olha só. Então, é isso, meus amigos. Ego Transformado, esse livro é pequenininho, mas parece, como é que é aquela história do perfume? Os melhores perfumes estão nos menores frascos. Esse livro aqui é como diz o gaúcho, dá nos dedos da gente, assim, né? O gaúcho fala, deu nos dedos, né? Então esse Timothy Keller, com esse livrinho aqui, deu nos dedos da gente. Você encontra esse livro, ó, na editoresion.com.br. Toda vez que você adquire esse material na Editora Zion, você está contribuindo para a obra missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Pronto, fiz o merchan. E vamos que vamos. Não é isso? É isso. Amém. O que mais? O constrangimento do amor de Deus por nós. Aham. Porque o que acontece que é mais ou menos assim, né? Voltando para Saulo de Tarso, a caminho de Damasco. Sim. Então, assim, ele era um perseguidor. Uhum. Então, ele tinha lá a convicção de que estava fazendo o que era certo. Né? Porque ele precisava do veredito da aprovação da lei. E aí ele ouve lá, Saulo, Por que por que me persegues? Porque me persegue. Quem és tu, Senhor? Uhum. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Acho que nessa hora eu falava, meu Deus do céu, minha vida está toda errada. E eu estava perseguindo, e acho que aí vem o quebrantamento, tipo assim, realmente, literalmente se render, ficou cego, caiu do cavalo lá, né? E assim, tipo, para onde que eu vejo? Acho que a cabeça dele devia estar, e é como acontece assim, muitas vezes quando nós chegamos na igreja, ou pela dor, ou voltamos para a igreja pela dor. Onde é que eu andei? Onde é que eu estava? Filho pródigo, onde é que eu estava? Onde é que eu estava? O que eu estava fazendo? Caiu em si, voltou a si. Sim. E resgatou a identidade e eu acho que até a personalidade que Deus nos dá, que Deus nos fez como do jeito que nós somos. Do jeito que nós somos. Sim. E o amor é tão grande, mas tão grande, que Ele nos aceita do jeito que nós estamos, mas não ficamos do jeito que nós estamos. Exato. Eu acho que nesse ponto que você traz muito, muito bem exemplificado, Renato, sobre a vida de Paulo, é que Deus continua usando a personalidade de Paulo. E o que é a personalidade? É o ego. Só que agora um ego transformado, porque a cultura do reino, a cultura do céu, ou seja, o próprio Cristo, ele não esmaga e anula a personalidade de Paulo, mas ele transforma. Então, assim, Cristo, ou o Evangelho da Graça, ele pode transformar a cultura e atuar através da cultura sem sublimá-la, sem esmagá-la, mas transformá-la numa nova cultura, mesmo com todos os seus traços de identidade. Então, olhar para um culto africano, um culto cristão, né? É muito lindo, porque tem todas as suas cores e sabores e imagens relacionados àquele povo. E aí o culto chinês, o culto brasileiro, o culto americano. Então Deus não esmaga. Deus não esmagou Paulo, mas ele causou uma condição física nele, com a sua poderosa voz e luz, que é isso que Deus faz. Quando ele habita em nós, a gente precisa emanar luz. Eu sou a luz do mundo, vocês também são a luz do mundo. Vocês são sal e luz. Enfim, Jesus toca na ferida do ego de Paulo, que ele causa uma cegueira física para apontar para a cegueira espiritual que ele estava vivendo. Uma antiga propaganda de pneu dizia o seguinte, não sei se vocês se recordam, potência
sem controle Não é nada. não é nada. Não é nada, olha aí. Né? E essa potência sem controle, Sem controle. é o nosso ego. É o nosso ego. Né? E o controle é Cristo. E Cristo sabia que potência era Paulo, Exato. porque ele foi criado aos pés de Gamaliel. Ele era um cara... Conhecedor da Ele estava Escritura. pronto, cara. Ele conhecia a palavra. Foi moldado, forjado. Ali, A gente está falando de um cara que conhecia Yahvé pela palavra, mas ainda só conhecia de ouvir ou ler. Como Jó, né? Antes eu te conhecia só de ouvir falar. E aí Jesus falou para ele, agora eu vou andar contigo. E a condição da cegueira física aponta para a espiritual, porque é isso. Quando a gente tem uma potência sem controle, é o nosso ego que nos cega. E a gente vai para uma estrada que certamente vai dar num despenhadeiro ou numa rua sem saída com uma parede de concreto, né? Vai bater. Então Jesus, antes que Paulo batesse na estrada de Damasco, Jesus para ele no meio da estrada para dizer assim, Paulo, você está cego espiritualmente, mas eu vou te curar, eu vou transformar o teu ego. E todo mundo tinha medo de Saulo. O quê? Todo mundo tinha pavor de Saulo. O quê, rapaz? Você pensa lá, quando ele vai ser cuidado pelos irmãos assim, quando ele sai da estrada de Damasco e precisa ser cuidado pelos irmãos, as pessoas ficam apavoradas. Mas esse que está colocando as pessoas em cadeia, que está matando todo mundo, o pessoal ficou com medo, mas ele teve que ser transformado. Ele passa, inclusive, 14 anos no deserto da Arábia para ser reformulado. É como se fosse um seminário que ele passa de novo. Então, Deus não anula a sua cultura, mas transforma. Então, ele volta para... lapida, ele volta para estudar a palavra. Ele é ensinado pelos próprios apóstolos, né? Então, depois ele entra numa ascensão de caminhada missionária que ninguém segurou o homem, né? Contudo, aquele encontro na luz talvez tenha deixado uma mensagem para ele que refletiu num problema de baixa visão. Vocês já tentaram fazer essa correlação? É verdade. Eu posso aqui estar elucubrando demais, ou posso dizer uma teoria do pastor Vinícius, mas veja, ficou uma marca lá daquele encontro com Cristo que foi um problema da sua visão, que apontava para a sua cegueira espiritual. E aí eu acho que Deus deixou uma sequela daquela cegueira para dizer assim, Paulo, nunca se esqueça de onde você veio e de onde eu te tirei. Eu te tirei do chão, cego espiritualmente. Você foi restaurado. Você foi restaurado, mas esse espinho, essa baixa visão, eu não vou tirar, para você se lembrar que o verdadeiro ego transformado é em meu Filho, Cristo Jesus. E quando a gente fala nessa questão envolvendo superego, né, ou um baixo ego, eu lembro muito desse versículo que encontra-se em Filipenses 4, que diz o seguinte, 4:4 em diante, até o 7. Alegrai-vos sempre do Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Exato. Primeiro, a alegria é a injeção contra a baixa estima, né? Que baixa autoestima pode gerar uma outra doença. Qual é a doença do século aí? Que todo mundo... Depressão, né? Depressão. Depressão. Seja a vossa moderação, quando você está com o ego inflamado ou com baixo ego, está vendo moderação? Não, né? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graça. E aqui fecha com chave de ouro, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isso aqui é magnífico, porque é pelo coração e pela mente a porta de entrada de coisas boas ou de coisas ruins. Mas quando a gente coloca Deus como esse guarda da nossa mente, do nosso coração, a gente passa a compreender principalmente as coisas espirituais. Sim, e olha só, vamos lá, voltando lá para Paulo e totalmente alinhado com aquilo que você está falando, Fabrício, é aquilo, nós muitas vezes ouvimos vozes à nossa volta. Você nunca vai ser nada. Fabrício, você é um perdedor. Fabrício, você é um derrotado. Fabrício nunca vai ser nada, você não vai conseguir. Fabrício, quem é o Fabrício? Saulo? Não, Saulo é um assassino.
Não, Saulo é perseguidor, não. De Não jeito tem nenhum. autoridade para falar, né? Exatamente Porque ele já isso. perseguiu a igreja, né? Exatamente. Então, o que acontece? Muitas vezes nós deixamos rastros no caminho que parece que é impossível você limpar aquela página em branco, não existe mais. A sociedade, o mundo, o contexto que a gente vive nos condena, né? E, de novo, nenhuma condenação lá. É o seguinte, a página branca, novinha, você vai poder refazer a sua vida e eu vou te ajudar através da minha palavra, através, né, do auxílio do Espírito Santo. Ele renova tudo e mudou completamente, mudou demais, né? O livro afirma aqui que Paulo está entre as 6 ou 7 personalidades mais importantes da história da humanidade. Né? Timothy Keller relata isso aqui. Né? E isso não é vindo de cristãos. O mundo reconhece Paulo como um dos maiores nomes. Exemplo disso é a cidade e o estado que a gente mora. Qual é o nome da nossa cidade? São Paulo. São Paulo. A influência de Paulo, o legado de Paulo para a nossa cultura é tanto que o nosso estado e a nossa cidade se chama São Paulo. E às vezes você aí que é paulistano ou paulista, você não se atenta a isso. Quem é você? Não tem São Rio de Janeiro, né? Não, que aí é outra... Deu uma provocada. É outra graça de Deus, né? É a cidade maravilhosa. Temos praia, brincadeira. Aí, voltando. A cidade é maravilhosa, mas ele veio para São Paulo. Vim trabalhar aqui, vim ajudar os irmãos. Mas brincadeiras à parte. E veio ter o ego transformado, né? Por Paulo, São Paulo. Por Cristo Jesus, por Cristo Jesus. Mas voltando a esse legado de Paulo, para nós, e que na verdade é o legado de Cristo, através da palavra, Deus usou Paulo para ser esse escrivão da sua palavra, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e Paulo também vai dizer que o escrito de dívida que era contra nós foi cancelado, né? Tetelestai, totalmente pago, né? Na cruz. Pago. Página em branco, como você falou, mas isso deve gerar em nós a suficiência da graça que nos basta, deve gerar em nós uma humildade que se tornou a humildade de Paulo. E é isso que Timothy Keller vai trabalhar nesse capítulo final. Eu preciso, contudo, mesmo estando em Cristo, clamar por essa humildade, que é a humildade, na verdade, não só de Paulo, porque Paulo vai dizer, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então eu preciso imitar os mais experientes na fé, mas principalmente imitar a Cristo na sua humilhação e na sua humildade. Mas olha a ousadia. Alguém fala, e está citado claramente na Bíblia, sede meus imitadores. Pode me imitar. Muita ousadia. Pode me imitar. Muita ousadia. Então, aí a questão da busca constante e de se quebrar todos os dias. Porque se você não se quebra todos os dias, matando o seu ego, matando o seu eu, ninguém consegue falar isso, exato. É impossível. É uma pergunta, será que você que nos assiste aí, você pode dizer isso, olha... Para qualquer pessoa, pode me imitar porque eu sou imitador de Cristo? Segue os meus passos, segue as minhas atitudes porque eu sou imitador de Cristo? E esse mesmo apóstolo Paulo, ele disse, eu sou o pior dos pecadores. Exatamente, essa consideração de que contra a natureza pecaminosa é uma luta diária. Mas o que eu queria dizer é que essa humildade que ele busca, Paulo nos dá uma lição muito grande, porque mesmo a gente sendo trabalhador na obra de Deus, às vezes a gente pode ter o ego inflado e se achar o cara dentro da igreja, se achar alguém dentro da obra. E Paulo nunca fez isso, mas para combater lá os upper, que é a palavra que ele usa, upper apóstolo, que são os super apóstolos que estavam dizendo que ele não era apóstolo, mas eles eram, Paulo vai dizer assim, olha só, gente, eu conheci um sujeito que subiu ao céu, teve uma experiência com Deus, aí ele fala aquelas visões do céu, mas ele é tão humilde que ele fala que é uma terceira pessoa, só que é a respeito dele mesmo. Da experiência que ele teve. Que foi uma experiência, por assim dizer, espiritual muito intensa com o próprio Deus, que cada um de nós pode ter uma experiência com a palavra. Quando, por exemplo, Martin Lloyd-Jones, ele teve uma experiência mística, espiritual, intensa, quando certa vez ele se jogou ao chão, clamando pelo Senhor, pelo perdão dos seus pecados, e ele ficou por horas ali orando, e o seu relato, porque Lloyd-Jones não relata isso nos seus livros, mas uma biografia que foi feita dele, foi feita de Lloyd-Jones disse assim, eu senti a presença de Deus de maneira tão intensa,
que eu não conseguia me levantar, me humilhando na presença do Senhor, e eu senti uma luz muito forte sobre mim. Mas Lloyd Jones era um cara tão humilde que ele não precisou relatar essa experiência, vamos dizer assim, personalíssima com Deus. Paulo teve, mas Paulo não usa isso para clamar a autoridade. Mas ele, quando apresenta, ele apresenta na terceira pessoa, ele vai dizer, olha só, mesmo assim, e é na sequência desse texto, da experiência que ele foi arrebatado ao céu e voltou, ele vai dizer, na sequência, eu tenho um espinho na carne. E esse espinho na carne me humilha para eu perceber o quanto eu pecador eu sou e eu preciso da graça de Deus. Então, assim, querido irmão e irmã, experiência com Deus não é credencial para você se achar melhor que alguém. E a palavra de Deus, né, ela, a cada dia, ela nos transforma. É uma transformação diária. Boa. Não é algo assim que, pô, já estou transformado, já atingi um nível de espiritualidade, eu sou o guru. Não, Sou o cara. eu sou o cara. Não existe isso. É uma transformação diária mesmo. Porque se eu for o mesmo hoje que eu era o mês passado, um ano atrás, já tem alguma coisa errada na minha vida espiritual. Tem que haver mudança. E essa questão a gente sente com a experiência espiritual. Você buscando na palavra de Deus, em oração, que você vai buscando cada vez mais essa transformação. Que né? é uma transformação de humildade, né? Mas só não significa que nós estamos numa reta ascendente o tempo todo, que nós somos falhos, nós caímos, é aquilo. Paulo mesmo fala, o bem que eu quero, isso eu não faço. O mal que eu não quero, isso eu faço. Só que o que acontece? Nós não, o encontro com Deus, a experiência com Deus, é assim, ninguém me acusa mais, eu me acuso, eu me sinto constrangido, me sinto envergonhado daquilo que eu não consigo fazer. Eu preciso, Senhor, sou pecador, Pai. Porque a caminhada cristã é essa que o próprio apóstolo Paulo vai relatar, quando ele diz assim, quando sou fraco, aí é que sou forte. É uma caminhada de reconhecimento, eu sou fraco, eu sou pecador, mas eu preciso da graça de Deus, aí eu me torno forte. Aí toda vez que o pecado me ataca, a minha natureza, aí eu me enfraqueço novamente por causa da carne, e aí volto. Não é que o crente vai viver pecando, tá, irmão? Porque uma vez, uma experiência engraçada aqui, o irmãozinho ia lá, toda reunião de oração na nossa igreja lá no Rio de Janeiro, e toda reunião de oração, por favor, ore por mim, porque eu caí naquele pecado. O senhor já sabe qual é, né, pastor? Eu caí naquele pecado. Meu irmão, vamos orar. Mas assim, passou umas 5 reuniões, ele pedindo perdão pelo mesmo pecado. E o bicho não se arrependia. Aí ele falou, a última ele veio e falou, pastor, ora por mim, caí naquele mesmo pecado. Porque você sabe como é que é, né, pastor? A carne é fraca. Aí ele usou a Bíblia para justificar ainda. Aí eu falei, como um jargão, aí eu falei assim, meu irmão, a carne é fraca e o pecado é vitamina, né? Você está se alimentando do pecado aí, né? Você não sai do pecado. Então não é que o pecado tem domínio sobre nós, mas agora a gente não vive escravo do pecado, e aonde abundou o pecado, superabundou a graça, disse o próprio apóstolo Paulo. Então a gente não vive pecando, mas a gente vive nesses momentos de fraqueza, e daqui a gente pode partir para o ponto de se tornar forte novamente. Vigiar e orar. Vigiar e orar. Quem está de pé, cuidado para que não cai. No caso que o senhor ilustrou agora, como é que quem está deitado pode cair? Está deitado o tempo todo, e não sai, deitado, né? No pecado, não sai. Vive na fraqueza do pecado. Sim. Isso aí, o que Jesus nos dá é a mão para se levantar lá. E uma coisa que é muito importante, né? Vou pedir pro Fabrício aqui citar Salmo capítulo 1, lá da roda dos escarnecedores. Meu Deus, né? olha aí. Bem-aventurado o varão, né, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Mas aí tem o contraponto, né? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, Salmo capítulo 1, né? Pois será como árvore plantada junto aos ribeiros. Olha o que Deus... Assim, será... Ele fala assim, pode ser que seja... Não. Pois será como árvore plantada junto aos ribeiros, né? Sim, que dá seus frutos na estação própria. Que autoestima mais elevada do que uma árvore que está dando frutos, né? Sim. Não é bonito? A gente até elogia a própria árvore. Que árvore frondosa, que árvore frutífera, e por aí vai. Não é à toa que o fruto do Espírito está relacionado ao ego.
O ego transformado é aquele que gera fruto do Espírito. Quem está plantado junto ao ribeiro da vida, que é Jesus, vai gerar autoestima, segundo Cristo, bons frutos, né? Pelos frutos reconhecereis aqueles que são de Cristo e quem é a árvore e por aí vai. E é tão maravilhoso que não é o que eu acho ou o que o outro acha que é certo, mas é o que a palavra diz. O que a palavra o senhor diz. acabou de mencionar o fruto do Espírito. Exato. Na minha vida ela está cercada de amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, temperança, Paciência. não é? Mansidão, domínio próprio. Exato. São 9 vitaminas do fruto. Exato. Do fruto. Se isso está presente na minha vida, se eu exalo isso, eu estou no caminho do Senhor. Eu acho que Agora, se a gente não está exalando o fruto do Espírito, Boa. já é um indicativo de que estamos no caminho errado. Eu falo muito para as Estamos crianças errando. sobre isso. Uma vez eu preguei para as crianças aqui na igreja sobre o fruto do Espírito. Não dá para você cortar um pedaço da manga, da maçã, da banana e dizer assim, não, desse pedaço aqui eu só quero a vitamina C, eu não quero a outra vitamina. É a mesma coisa o fruto do Espírito. Quando eu me aproprio do fruto do Espírito, eu não consigo exalar só uma ou outra vitamina ou qualidade do fruto do Espírito. Tem que ser completo, Tem que né? ser completo. Então, acho que uma outra série que a gente pode trabalhar aqui, só uma sugestão, é fruto do Espírito. Porque são 9 vitaminas que estão relacionadas ao meu relacionamento com Deus, ao meu relacionamento com o próximo e ao meu relacionamento comigo mesmo. 3 para cada relacionamento, 3 vitaminas para cada relacionamento. Então, o fruto do Espírito só gera quem tem o ego não transtornado, mas transformado. Muito bom. Então, voltando, que já estamos chegando no final Nem do programa, parece, pastor, voou né? o tempo, Voando. meu Deus. Então, vamos lá, só uma recomendação, né? A questão alinhada com a UPH, o Ministério de Homens, que o Fabrício falou, de não andar na roda dos escarnecedores, né? Não ficar na roda dos escarnecedores, ande com homens de Deus. É isso aí. Ande na roda dos esclarecedores. Amém. Então, luz, né? Luz. Então, o que acontece? Ande com gente que seja, né, que busque mais santificação, que ora mais do que você, Boa. que busca a Deus, que tem exemplos, que tem bom testemunho. Aí nós vamos conseguir plantada junto aos ribeiros de água, né? Rios de água viva. Rios de água viva. Não é o Rio Tietê. Não é o Mar Morto, não né? É o Mar Morto, então. Amém. E Muito até bom. o Mar Morto ele está restaurando, está tendo vida no Mar Morto, né? Aí dá um outro texto, né? Dá um outro texto, né? Porque o Rio Jordão é isso aí, é aquele que desce e deságua no Mar da Galileia, e a Galileia continua desaguando no Mar Morto, né? Aquele que compartilha tem vida, o Mar Morto não compartilha, fica morto. Tá. Olha aí, coisa boa. Pastor, Por favor. então pode ali, as últimas considerações e perguntas para finais. reflexão, lá Rapidinho, no finalzinho, vamos lá. para finalizar o livro, fechar com chave de ouro. Vamos lá. Quer que eu diga aqui? A página, acho que começa É a 48, mas eu acho que eu dei uma olhada nessas perguntas e tá. muito do que a gente falou já foi dito aqui. O próprio Fabrício leu o Salmo 139. Eu acho assim, você saberia explicar a alguém como o Evangelho pode e deve transformar o nosso senso de identidade? Aquilo que a gente falou. De que modo o seu senso de identidade foi transformado? Muito ou pouco? Como a Bíblia tem encorajado ou desafiado você? Ore sobre isso. Ore pedindo a Deus que lhe dê o necessário para desenvolver o quê? A humildade, olha aí que a gente falou da humildade, que vem do Evangelho, e conquistar a liberdade do autoesquecimento do tribunal. Pare de pensar que as pessoas estão te julgando o tempo todo, que você precisa provar alguma coisa para alguém, porque a única opinião que importa é a de Cristo. Amém. Boa. Amém. É isso aí. Show de bola. Muito bom. Chegamos na Finaleira. reta final E finaleira. do programa, né? Passou voando, uma bênção. Né? Nós esperamos que esse livro tenha edificado a sua vida, esse programa, essa edição tenha edificado a sua vida, né? Para reflexão, nós temos que o tempo todo estarmos revisando isso, para não esquecermos nunca, né? Porque nós somos falhos. E falando um pouquinho mais da programação da UPH. Boa. Nós temos aqui, todo final do mês, último sábado do mês, nós temos o Café dos Homens, presencial e também online, ok? Presencial começa às 8h15 da manhã, né? Nós convidamos você, homem, né? E mulheres, no caso, incentive, encoraje o seu marido
a participar do Café dos Homens. Eles vêm tomar um café conosco aqui na igreja, ok? E às 9 horas começa a palestra do Café dos Homens, né, que sempre com o assunto de interesse do universo masculino. Seja carreira, profissão, saúde, bem-estar, vida conjugal, educação de filhos, todo tipo de assunto. E que também, o principal, que o homem seja o sacerdote do lar, que ele honre a esposa, a família, né, e que tudo vá bem no trabalho, né, com a vizinhança, no condomínio, em tudo. Isso aí. E saúde e guardar, né, o fruto, o templo do Espírito Santo. Exatamente. É isso, meus queridos, né? Acabou, foi uma pena. Vamos dar tchau. É isso. Então, um forte abraço a todos, até a próxima. Deus abençoe e até o próximo MENAP, né? Até o próximo. Deus abençoe.